Olá a todos, boa tarde. Obrigada por todos tirarem um tempinho atribulado, né, do corre de todo mundo aqui, para estar aqui aprendendo mais sobre loyalty. Não só aprendendo com a gente, mas espero que a gente consiga trocar também. Não sei se vocês perceberam aqui no telão tem um QR Code. É para vocês mandarem perguntas. A gente espera receber perguntas de vocês para a gente poder trocar. A gente vai ter apresentações aqui. Eu vou fazer um esquenta aqui para a Bianca, trazendo um pouco de dados. Depois a gente vai ter uma apresentação da Bianca, coordenadora de Loyalty do Burger King. Em seguida, a gente vai ter o Sanjay Agarwal, que é o CEO da Fielo, nosso patrocinador. Ele vai explicar um pouco sobre como funciona a plataforma, mas também como funcionam alavancas de incentivo dentro da plataforma. E aí, depois disso, não sei se vocês viram, a gente está com a Demo Station do Fielo lá embaixo. Temos, além de tudo, uma promoção agora, se vocês forem até lá, conhecerem, se tiverem curiosidade para conhecer a plataforma, todo mundo que for se inscreve e ganha 330 pontos, é isso mesmo? No Clube BK. Lembrando que para participar do Clube BK, você tem que baixar o app do Burger King, e aí você se inscreve lá, se inscreve no programa de fidelidade do Clube BK e pode acessar os seus pontos, tá bom? E podemos começar? E depois tem o Coffee Break. E depois tem o Roberto Chad, CEO da DOTS. E tem aquele senhor ali, o Júlio Qualia, que vai falar sobre o futuro da fidelização, tá? CEO da ValueNet. Vou começar falando um pouquinho do TSI. Eles já estão rindo ali, que a gente faz bullying um pouquinho só, tá, gente? Eu não sei se todo mundo aqui chegou pelo mesmo caminho, se chegou pelo Tudo sobre Incentivos. O TSI é uma plataforma educacional, tá? Uma plataforma educacional para a gente compartilhar conteúdo sobre fidelização, incentivo e engajamento. Ele é patrocinado pela ValueNet, que é uma empresa de consultoria, de plataforma, mas a gente também tem o nosso head de TI ali. Se eu disser que a gente não tem nada de tecnologia, ele vai ficar triste, tá? Então, temos, sim, uma parte de TI também. Mas a gente tem uma premissa, até já falei com algumas pessoas aqui hoje, a nossa primeira premissa do TSI é o conteúdo sempre educacional. Por que acontece? A gente não tinha isso no Brasil, de plataformas que oferecessem conteúdos educacionais. Até hoje, a gente bebe muito de conteúdo estrangeiro, procura muita coisa nos Estados Unidos, no Canadá, na Europa, para trazer conteúdos, pesquisas acadêmicas, para trazer um pouco de embasamento sobre o que a gente faz no dia a dia. Então, como eu falei, eu vou fazer um pouco desse esquenta antes da Bianca. Eu vou falar sobre dados que a gente não pode ignorar. Todos esses dados a gente pegou do TSI, de materiais do TSI. Então, no TSI a gente faz curadoria de conteúdo, que é o radar, artigos, matérias, podcasts, glossário, e o simulador, que eu vou falar para vocês, é uma ferramenta que a gente criou e está inaugurando hoje. Tá? Então, desses apanhado de conteúdo que a gente viu, que a gente pesquisou e trouxe para o TSI, separamos alguns dados importantes para compartilhar com você. O primeiro, deixa eu sair da frente. Dados que não podem ser ignorados por profissionais de loyalty. E por quê? Só curiosidade, a gente passou um tempão nesse slide por um acento circunflexo. Tá? A gente não tinha certeza desse porquê. E aí ficou, isso é substantivado, isso é substantivo. Mas aí chegamos à conclusão, a gente botou o porquê. Se tiver errado, por favor, ninguém ria de mim. A primeira coisa que eu vou falar aqui sobre dados relacionados a profissionais. Essa pesquisa é da Loyalty 360, de 2020. A Loyalty 360 é uma espécie de ABENF, mas Canadá, Estados Unidos. Tá? E eles trouxeram os dados que a gente achou interessante. Então, quais são os principais desafios de profissionais de loyalty? Nós, que estamos aqui, desafios do mercado. E 75% deles falaram que é entender tecnologias e integrações. E aí, né, a gente pensando, cada um interpreta o dado de formas diferentes. Né? Eu interpretei, por exemplo, que tem
um corre que a gente precisa fazer. É uma coisa que é meio a meio, né? Nós precisamos correr atrás de informação e de nos formarmos mais em tecnologia, mas, ao mesmo tempo, as ferramentas de automação, as ferramentas de CRM precisam ser mais amigáveis para nós que somos da área de negócios e da área de marketing, né? Não pode ser tão complexo como costumava ser. E a gente precisamos cobrar que o mercado faça isso. Acho que quando o Sanjay apresentar, acho que um dos objetivos da Fielo é exatamente isso, ser uma plataforma mais amigável. Outra coisa, 58% tem dificuldade de alocar recursos internos. Então, temos uma estratégia para colocar em prática, mas ficamos, né, com essa dificuldade de encontrar quais são os recursos certos, se tem capacitação. A gente não tem formalmente tantos cursos de CRM e pós-graduação aqui no Brasil, então dificulta, às vezes, ter pessoas qualificadas prontas já, né? Às vezes tem que aprender com a pessoa que já está no mercado há mais tempo. E, por último, que eu separei aqui, que é competir com as prioridades da empresa. Aí, por que eu acho complicado esse competir com as prioridades da empresa? Porque a prioridade da empresa deveria ser uma só, né? Cliente. Então, por que as áreas estão competindo por recursos, competindo por espaço para tornar o cliente como centro dos objetivos de negócio da empresa? Para explicar um pouquinho disso, eu trouxe... isso aqui é doloroso, não me xinguem. Eu li isso aqui e fiquei chateada. Brasileiros deixam de usar 39 bilhões de pontos de cartão de crédito em apenas um ano. Isso é matéria do G1. E aí eu vi uma coisa que para muita gente, virou profissão, porque esse assunto pode ser muito complexo. Aí a gente que está no dia a dia fica, né? Tá. Você, jornalista, que de dia está cobrindo a guerra da Ucrânia, de noite está cobrindo política, aí está falando que o que a gente faz é muito complexo. Mas o pior é que para muita gente. E esse é um dos problemas. Na nossa pesquisa que a gente fez, o TSI, em 2019 e em 2022, teve uma parcela dos respondentes que falaram que ou nunca tiveram oportunidade ou nunca foram convidados. E a gente fica, né, convidados foram. Eu acho que eles não entenderam, não se sentiram tocados. E tem uma parte das pessoas que não entendem como os programas funcionam. E a gente fica se perguntando, onde estamos falhando? Uma coisa que eu não falei aqui, o tema desse evento é o futuro da fidelização. Aí você fica pensando, eu espero não ter enganado ninguém aqui, né, de achar que vamos falar de inteligência artificial, vamos falar de metaverso. A nossa intenção aqui é resolver problemas do futuro, mas de um futuro mais próximo. Tentar resolver, né, junto com vocês. Por exemplo, como é que a gente planeja a estratégia para 2024? E aí, existem muitos programas de fidelidade bons. Mas, às vezes, programas de fidelidade, se a gente fosse comparar com a casa, era assim, né? Em vez de ser um prédio, ela é um puxadinho, né? Eu não sei se vocês conhecem alguns programas que a informação sobre o programa está só no footer. A informação sobre o programa está em outra página, que o layout é completamente diferente do site da empresa. E, mais uma vez, não estou falando de todos os programas, mas existem programas que são assim, que falta essa integração com a marca, falta fazer a fidelização ser uma parte essencial da marca. Essa casa é incrível, por dois motivos. Primeiro, que ela está resistindo há um tempo. E aí tem aquele prédio lá, né, que foi feito por uma construtora, por engenheiros formados, etc. E as sacadas caíram. Você fica como é que o brasileiro é assim? Como é que consegue? Né? Como é que a gente começa a resolver esse problema? Eu vou compartilhar essa apresentação com vocês, então não vou entrar no detalhe em todos eles. Mas uma coisa, pesquisa eu tenho certeza que a maioria faz. Se não fizer pesquisa quali, faz pesquisa quanti, ou vice-versa. Mas eu não sei se todo mundo usa UX Researcher como deveria usar.
Às vezes, a gente usa profissionais de UX para deixar o site bonitinho, né? Para deixar tudo muito agradável e até oferecer uma boa experiência do usuário. Mas esse profissional aqui pode fazer muito mais. Ele pode, inclusive, existem empresas especializadas, quando você pega um programa e você não conhece o público de jeito nenhum, assim, está completamente fora da nossa realidade, ele pode passar um dia seguindo o consumidor, o parceiro, o colaborador, para entender que tipo de problemas que eles estão enfrentando, para entender que dores que podem ser solucionadas. Outra coisa é a diversidade nas equipes. Às vezes, a gente tem a mania de contratar pessoas muito parecidas com a gente. E aí, qual é o problema? As soluções são muito parecidas. Todo mundo tem o mesmo background. E não conseguimos fazer isso, não conseguimos ter soluções inovadoras. Planejamento a longo prazo. Atualmente, eu participo de um programa de fidelidade, não vou citar o nome, claro, mas eu falo que ele está me punindo. Porque, assim, a cada mês, eu preciso de muito mais consumo para conseguir a mesma quantidade de pontos que eu conseguia no início. E aí eu fico chateada, porque, assim, de onde eles tiraram que a minha renda mudou? Né? A minha renda multiplicou 5 vezes. Como é que isso aconteceu, gente? Então, assim, eu só posso imaginar que, na verdade, eles me deram uma promoção muito incrível no início do programa e depois não conseguem sustentar a longo prazo, né? Isso é muito comum quando a gente pensa, né? Vamos colocar todo mundo para participar, vamos dar promoção, vamos oferecer metas baixas, mas a longo prazo, o que vai acontecer comigo é que eu vou sofrer um downgrade. E aí, isso é muito complicado para oferecer para o consumidor. Não vai entender, nunca vai entender. E o principal disso tudo é inserir o loyalty na jornada do consumidor. Isso aqui é um pedacinho de um material que a gente está construindo, que é a jornada do consumidor da Shein, ou Shein, chamem do que quiserem. Só um detalhe, gente. O que eu estou elogiando aqui é a jornada de loyalty da Shein. A Shein é uma empresa que tem muitos problemas e muitas polêmicas relacionadas a ESG. Não vou nem mencioná-las aqui, mas a gente não pode ignorar o quanto o mercado asiático, em especial a China, está à frente de algumas estratégias que a gente faz aqui no Brasil. Então, assim, o consumidor da Shein, vou falar Shein, sou brasileira, ele nunca vai passar pela cabeça dele, ele nunca vai ser aquela pessoa que vai dizer: eu não sei se tem estratégia de fidelização, eu não sei como pontua, eu não sei como é que acontece. Ele nunca vai ser esse consumidor, porque não existe nada que esse consumidor faça no site ou no aplicativo que não seja pontuável ou que não seja, que ele receba bounce back. Até quando você faz a devolução de um produto e você oferece um feedback sobre o produto, porque o que deu errado, você ganha pontos. Tá? E às vezes você fica, mas deve ser muito custoso manter um programa assim. Eu vi em comentários das pessoas pedindo curtidas, do tipo, se meu comentário te ajudou, eu experimentei essa roupa, te mostrei a foto, se meu comentário te ajudou, curte. É 1 ponto, gente. É 1 ponto. E aí, o que acontece? Às vezes, a gente está fazendo programas de fidelidade, programas de pontos, e está fazendo uma troca. 1 ponto é R$1, ou seja lá qual for a troca que a gente for fazer, mas esquece qual é o verdadeiro funcionamento, para que serve as ferramentas de fidelização. Então, os pontos, eles são um processo, eles não são um fim. Tá? Quando você pensa numa estratégia gamificada com pontos, tem que lembrar que assim, existem muitos estudos que mostram o quanto as pessoas ficam felizes só de receber o ponto. Essa é a primeira recompensa. E ela é gratuita, ela não custa. Ela vai custar depois que a pessoa juntar e puder resgatar. Mas, no primeiro momento, ela é gratuita. Tá? Se você juntar pontos com reconhecimento, por exemplo, já vira uma outra história. A gente tem um programa interno
da Valinet, onde a gente troca elogios e agradecimentos utilizando um emoji. Esse emoji vira um ponto, mas a maioria das pessoas fica muito mais feliz pela mensagem do que por ganhar o ponto. E quando ganha o ponto, ainda fica feliz. E quando está em primeiro lugar no ranking, também fica, e também pode receber recompensa. Então, assim, não é só um programa de pontos, é um programa de pontos que usa pontos, que usa gamificação, que usa reconhecimento. E essa é a importância do porquê que isso aqui funciona. Primeiro, não existe nenhum ponto da jornada em que as pessoas não participem do Loyalty. O Loyalty é a estratégia de crescimento. Ele não é o puxadinho, como a gente viu naquela casa lá. Ele não é aquela coisinha que você tem que ir lá no footer e ver, o programa está aqui, deixa eu me cadastrar. Não precisa de cadastro, inclusive. Você começa a interagir, você começa a pontuar. Você faz uma compra, você recebe um cupom de bounce back. Bounce back é aquele desconto para a próxima compra, caso alguém não esteja familiarizado com o termo. Existem privilégios importantes, dependendo do seu nível de relacionamento que você tem com a marca. Então, isso aqui é um aprendizado que a gente precisa ter. Oi? Sim. E esse material aqui ele é bem maior, tá? Então, quando a gente compartilhar com vocês, ele vai ser bem maior, que a gente não tinha como colocar tantos slides aqui. Mas a gente mapeou bem essa jornada da Shein para mostrar para vocês. Então, assim, qual que é a importância desses incentivos amplificadores? Participantes estão disponíveis para oferecer dados deles, até dados bem sensíveis, desde que você ofereça personalização e benefícios. Chega a ser estranho. 88% tem mais chance de aderir a um programa de fidelidade se for lhe oferecido um incentivo. Quase 90% dos entrevistados na nossa última pesquisa afirmam que têm dificuldade de se engajar com programas em que se demora muito para alcançar um objetivo, alcançar um benefício. E é aquilo que eu estava falando. Às vezes, demora para alcançar o benefício porque a gente acha que para dar um benefício tem que incluir dinheiro, né? Tem que ser uma coisa tangível. E o que a gente precisa fazer é estudar, ser um pouco mais criativo para que esse benefício aconteça rápido, mas que aconteça de uma forma que seja rentável também para a empresa. Isso aqui a gente fala, como é que fica o custo? O que a gente viu na nossa última pesquisa de outubro é que empresas que não investem em ações de fidelização estruturadas, tá, gente? Quando eu falo estruturada, não necessariamente precisa ser um programa de pontos, mas precisa ser uma estratégia que dure o ano inteiro, que seja pensada a longo prazo. Então, as pessoas que não participam de estratégias estruturadas tendem a ter 5 vezes menos interações transacionais e relacionais com seus melhores clientes. E aqui tem esse número importante, que é pessoas participantes de programas de fidelidade realizaram compras ao menos uma vez ao mês, com auxílio de benefícios. 40% para quem participa de programas de fidelidade, 12% para quem não participa de programas. Realizou compras regularmente, ao menos uma vez ao mês. 34% para participantes, 25% para não participantes. Então, assim, há um custo para montar uma estratégia de fidelização? Com certeza. Mas hoje você já perde se não tiver esse investimento e que esse investimento não seja não só para retenção, mas para crescimento da empresa. Voltando aqui sobre o custo, aquilo que eu falei, 85% dos entrevistados, eles gostam do reconhecimento, de receber um obrigado, de badges, tratamento diferenciado. E aí, só lembrando uma coisa, gente, reconhecimento, o obrigado que as pessoas recebem quando paguei a fatura, vale muito, tá? Vale para muita gente. Mas reconhecimento é uma coisa pública, tá? Não dá para ser reconhecimento se você faz 1 a 1, né? Nas empresas, quando você chama a pessoa numa sala e começa a elogiar, não é reconhecimento, é feedback. Reconhecimento precisa ser público. E esse reconhecimento tem estudos que mostram o quanto ele impacta várias outras pessoas. Quando você elogia
uma pessoa por um comportamento positivo, outras pessoas querem repetir esse comportamento. Já tem estudos que mostram do como foi importante as pessoas tirarem foto do cartão de vacina da pandemia e postarem no Instagram ou em outras plataformas. E o quanto isso engajou outras pessoas a irem, não só para tomar a vacina. A gente sabe que a gente teve um governo negacionista que não incentivou o uso de vacina, mas o quanto que as pessoas iram não só para isso, mas fazer parte da comunidade. Eu quero fazer parte daquele grupo de pessoas que está se vacinando, que está ajudando a acabar com a pandemia. E, pensando nisso, a gente criou essa ferramenta, o simulador de ferramentas de fidelização do TSI, para incentivar que as empresas dêem um passo, não necessariamente dêem um passo para trás, mas que elas observem as ferramentas de fidelização com mais cuidado. Então, a gente pode escolher, nesse simulador, o público e o estágio de engajamento. Fazendo essas escolhas, você vai ter dicas de como funciona cada comportamento, pontos de atenção da ferramenta e pontos positivos, porque não tem ferramenta errada, não tem pontos funciona, descontos não. Tudo funciona em determinado momento e em determinada estratégia. Então, a gente está fazendo essa ferramenta. Essa é a primeira de algumas ferramentas que a gente vai lançar, pensando usar as ferramentas de fidelização de um jeito estratégico para o crescimento das empresas. Tá bom? Era isso que eu tinha para compartilhar. A ferramenta já está disponível no TSI como simulador. Tudo sobre incentivos.com.br/simulador já está disponível para vocês. Em breve, a gente vai aumentar aqui. A gente pode pesquisar por público e por estágio de relacionamento. Em breve, a gente vai acrescentar para pesquisar também por comportamentos. Tá bom?